Agora, uma nova investigação aberta pelo STF para apurar supostos desvios na destinação de emendas parlamentares inclui como um dos alvos o líder do governo na Câmara. Janaína Camelo chegando diretamente de Brasília e nos explicando, Janaína, a apuração é um desdobramento da operação da Polícia Federal que teve como foco principal o deputado Júnior Mano, do Ceará, mas não ficou só nele. Agora está repercutindo, inclusive, em um aliado do presidente e líder do governo, não é isso? Explica pra gente, bem-vinda e boa tarde. É isso, Kobayashi. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Porque essa operação de ontem, durante ali as investigações, as diligências, foi descoberta uma citação ao nome do deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará, que é líder, né, do governo na Câmara dos Deputados, entre os envolvidos ali desse esquema que está sendo investigado, né? Um grande esquema de desvio de emendas parlamentares que envolve o deputado Júnior Mano, do PSB e do PSD, e também envolve ali Bebeto do Choró, o município ali do Ceará. Ele foi eleito no município ali, acabou perdendo o mandato porque ele foi investigado, tem inclusive um mandado de prisão contra ele, mas está foragido. E ali, só relembrando esse esquema que está sendo investigado, dessa operação que foi deflagrada ontem, Júnior Mano teria ali enviado emendas parlamentares, participado de desvio dos recursos, né, ali destinados a municípios do Ceará com um objetivo específico de obter apoio político em vários municípios e ali vencer as eleições, envolvendo também compra de votos, enfim. E ali, durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que o nome ali de José Guimarães está sendo citado pelo Bebeto do Choró em alguns diálogos que foram interceptados, e ali ele dizendo, esse prefeito, né, Bebeto do Choró, dizendo que José Guimarães enviou várias emendas parlamentares a municípios do Ceará para áreas de saúde, para áreas de obras de infraestrutura, enfim. E aí, então, o ministro Gilmar Mendes, ele diz que o deputado não é investigado, né? Mas que ele quer saber e esclarecer o que realmente, de fato, aconteceu. Então, pediu à Polícia Federal que abra ali uma investigação específica com relação a essa citação, não só o nome do líder José Guimarães, mas também a dos deputados Eunício de Oliveira e também Yuri do Paredão, os dois. Eunício de Oliveira, ele não está em exercício, mas os dois, eles são do MDB. Agora, o deputado, o líder José Guimarães, ele, por meio da assessoria, ele disse o seguinte, que ele envia diversas emendas parlamentares para vários municípios do Ceará e sempre de forma ali transparente e de acordo com a legislação. Agora, esperar para saber ali a conclusão dessa nova investigação da Polícia Federal que foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, envolvendo o líder do governo na Câmara dos Deputados. Acompanharemos. Muito obrigado, Janaína Camelo. Até já. Quando você volta com mais informações, eu já quero chamar aqui o Zé Maria Trindade. Você acha que isso pode repercutir negativamente para o presidente, já que o seu líder do governo está sendo agora alvo de investigações em relação a desvios de emendas também, hein, Zé Maria? Sempre é. E geralmente a liberação de emendas, ela tem vamos dizer assim, uma força maior quando se é governista. É por isso que os deputados me dizem lá que há uma nova classe de deputados e senadores no Congresso Nacional. São os gestores de emendas parlamentares. Esse grupo não está nem aí para votação, para discurso. Conversei com o deputado Kim Kataguiri e ele me dizendo que às vezes ele pergunta para um colega, e aí, como é que você vai votar? Ele, sei lá, vou seguir a liderança, ou seja, ele não está ali para fazer um embate político, para votar, mas sim para administrar as emendas. No mínimo, 200 milhões de reais, que são as emendas dos parlamentares durante todo o mandato, dos 4 anos. Então, 200 milhões de reais para cada deputado, e isso não é pouco, não. Para o senador é um pouco mais, para se ter uma ideia, né? Então, é claro que isso não é só altruísta para mandar dinheiro para um setor que ele gosta, não é também só a troca de votos, né? Eu calço a rua, asfalto outra rua e você monta lá uma fonte luminosa e você me dá os votos do município. Não é só isso, tem os que roubam mesmo, é isso mesmo. Esse Mano Júnior, por exemplo, a mulher dele prefeita, ele empurra dinheiro lá e vem o que os deputados chamam ironicamente de rebote. O rebote é quando vem dinheiro para o parlamentar. A justificativa moral é a de sempre. É dinheiro não para roubar, para comprar carro e comprar casa. É dinheiro para campanha eleitoral. Roubo é roubo,
né? O delegado, quando prende alguém, não pergunta para o bandido, você roubou para quê? Roubou, né? Ou para isso ou para aquilo. Então, existe essa justificativa moral no Congresso de roubar para a campanha eleitoral. Isso tem que acabar. Essas emendas parlamentares, elas viraram um fetiche. 9 entre cada 10 deputados federais são loucos por essas emendas parlamentares. E parece que a atual cúpula do Congresso Nacional fechou com essa ideia. Olha, haverá ainda muito problema. 3 já estão na fila do Supremo, são réus e vão ser condenados. O julgamento final, eles já são réus. O julgamento deverá ser iniciado logo depois da volta em agosto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sei de uma lista de 15 parlamentares envolvidos nesse processo de desvio de dinheiro público através de emendas parlamentares. Roubo mesmo. Ô Bruno Musa, como é que você está vendo essa investigação chegando no líder do governo na Câmara dos Deputados? Pois é, mais um ponto de preocupação com o governo, né? Ainda mais tratando de José Guimarães, que não é o primeiro problema que ele tem, isso começa desde lá de trás, quando o assessor dele, se não me engano, Zé Maria pode me confirmar, em 2005, foi pego com dólares ali preso ao corpo. Enfim, é um partido que passa por problemas ao longo das últimas décadas. Então, mais uma que vem direto em um governo que está enfraquecido, não apenas com a popularidade em queda, mas também, obviamente, enfraquecido dentro do legislativo, em meio a toda essa briga que a gente já vem comentando aqui em outros pontos. Então, de novo, é mais um problema para lidar em meio a grandes problemas que ele tem que lidar e se aproximando das eleições. Portanto, o que me parece, aí depois até se a gente tivesse tempo, eu queria até ouvir a opinião do Zé Maria, que está lá dentro do núcleo de Brasília, que às vezes não me parece coincidência quando determinados escândalos começam a vir à tona. Principalmente quando o governo, seja esse ou qualquer outro, está mais fragilizado. Me parece que esses alvos de supostos desvio de emenda começam a vir a público em momentos de maior fragilidade. Isso começa a me chamar a atenção, mas sem dúvida nenhuma pega no centro de um governo que, de novo, está com dificuldades imensas para conseguir angariar a popularidade de volta. Quero devolver então para você, Zé Maria. Olha, na verdade, essa história das emendas não se trata de um fenômeno governista. Para você ter uma ideia, os 3 que estão lá são do PL, né? Os que são já réus no Supremo Tribunal Federal. Mas é evidente que quando o governo está em fragilidade, com mais objetividade, há investigação. Eu entendo que se o Congresso tivesse um pouquinho de dignidade, abriria uma CPI para se auto-investigar e se auto-depurar. Quero também a opinião aqui dos nossos colegas Alan Gani e Fábio Piperno. Alan Gani, a expectativa agora que eu quero entender de você é a velocidade. Será que isso aí vai ser a jato também, igual o processo que corre no STF contra os aliados de Jair Bolsonaro também? Será que dá tempo esse ano ainda ter denúncia, audiência, instrução, oitiva e condenação, se for o caso? E aí, Gani, faz o seu exercício de futurologia. Não, Lava Jato ficou no passado, né? Então foi aquela época que a gente viu processos muito rápidos contra os poderosos, agora não, muito pelo contrário, né, Koba? Isso envolve muita gente graúda lá do Congresso Nacional, envolve poderosos, provavelmente a gente vai ver uma lentidão da justiça, porque veja, né, tem parlamentares envolvidos nisso, da esquerda à direita, passando pelo centrão. Então, me parece que o problema e a corrupção que existe nas emendas parlamentares, ela é sistêmica, né? A gente está vendo, Koba, apenas a ponta do iceberg. E aí, é claro, quando se trata de algo sistêmico, hipótese que eu levanto aqui, aí os processos são muito mais lentos porque envolve muita gente poderosa. O Fábio Piperno, e não tem como não se lembrar, no escândalo do Mensalão, claro que com a sua devida proporção e com aquela finalidade muito diferente que é a das emendas parlamentares, no Mensalão específico a gente teve denúncia de participação dos líderes do governo no Congresso Nacional, também como articuladores ali da movimentação do dinheiro. Há alguma semelhança ou não há o que se comparar, hein, Piperno? O que mudou são os valores e também o modus operandi. Naquele momento, inclusive, o Mensalão pegou
o presidente, né, a principal figura do PT no Congresso à época, né, o ex-ministro José Dirceu, assim como figuras importantes da oposição, como o Roberto Jefferson, que foi quem denunciou, o Valdemar também, né, o outro presidente de partido importante. E dessa vez, segundo eu já ouvi de gente próxima a núcleos políticos, o risco é maior ainda. Olha, a partir do momento em que o ministro Dino colocou o dedo nessa ferida e entrou, né, de forma mais direta nisso, há mais de 50 parlamentares que já estão na mira de várias investigações. E a exemplo do que aconteceu no Mensalão, e aí sim tem uma similaridade, que é a seguinte: os investigados são de todos os espectros políticos. Então, quando surgiram e quando se tornaram públicas as investigações e os processos contra esses 3 deputados que o Zé citou há pouco, do PL, houve gente que, enfim, levantou a mão e falou: tá vendo só? É porque eles são da direita. E eu disse aqui, falei, gente, não é. A fila é grande. Ontem a gente então noticiou o caso desse deputado do Ceará, que eu nem sei mais em que apito ideológico ele toca, porque ele foi eleito pelo PL, foi do PL até a última campanha eleitoral e agora ele é do PSB. Muito bem. Enfim, está na mira. O deputado, o líder do PT, a mesma coisa. Então também não dá para dizer, isso acontece porque quando o PT está no governo, não. Da mesma forma que que estão investigando o José Guimarães, tem, como eu disse antes, os 3 deputados do PL. Mas a fila é muito grande. Essa história de emendas, isso é uma oportunidade que a Justiça tem de fazer, eu estou falando da Justiça, porque o Congresso não vai mover uma palha, a não ser para criar alguma medida de autocontenção. Mas a Justiça tem a chance de fazer uma limpeza nessa elite política.